finalmente saiu notícia boa para o Bolsonaro. Eu vou explicar tudo aqui para vocês nos mínimos detalhes. A contrapartida, gente, tá? Se a notícia é boa para Jair Messias Bolsonaro, para Alexandre de Moraes saiu notícia simplesmente terrível, gente. Terrível, terrível, terrível. Por quê, gente, tá? Bomba, bomba, bomba. Aliados de Alexandre de Moraes, tá? Dentro do STF, dizem que o ministro Alexandre de Moraes está com sangue nos olhos para descobrir quem acessou os dados da esposa dele, gente. Tá? Sim, Alexandre de Moraes ligou o modo desespero, tá com sangue nos olhos e quer saber, quer descobrir quem é que vazou, né? Quebrou os dados, né? Acessou lá os dados da esposa do Moraes e o pior, ainda revelou para a imprensa, e a informação, aliado de Alexandre de Moraes, revela que ele está com sangue nos olhos, com sede de vingança. O nome disso é desespero, gente, tá? E falando em desespero, gente do céu, o colunista do jornal o Globo, Lauro Jardim, acaba de confirmar a pior notícia para Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? E é sobre cassação, é sobre inelegibilidade, é sobre Lula fora da eleição 2026. Gente do céu, o colunista Lauro Jardim acabou de soltar uma bomba sobre Lula fora da eleição 2026. É sobre, né, aquela homenagem, né, aquela propaganda eleitoral antecipada que aquela escola de samba fez para o Lula, que foi o maior tiro no pé. O Lauro Jardim, do jornal o Globo, vai explicar todos os detalhes dessa notícia que deixou o Lula completamente devastado nesse dia de hoje, gente, tá? E o ministro André Mendonça, gente, tá? O terrivelmente evangélico, gente, tá? Uma bomba para a esquerda. E eu vou trazer também nos mínimos detalhes, gente, tá? Gente, tudo isso, tem muito mais coisa para trazer aqui, muita coisa que aconteceu que eu vou trazer aqui nos mínimos detalhes aqui para todos vocês, rapidamente, gente, tá? Só, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar para você se inscrever logo aqui embaixo, aqui vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se, vai fazer isso aqui, ó, clicar em cima, na hora, automaticamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Gente, estão preparados? Ó, se você estiver de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável. Tem, né, séculos que eu sempre falo isso para vocês aqui no canal. Pega a pipoca, fica bem confortável, porque assim, gente, é uma pancada atrás da outra que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim para todos vocês. Pessoal, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, mas antes de trazer esse vídeo, gente, eu disse para vocês que o Alexandre de Moraes ligou o modo desespero e a prova é essa matéria que está aqui na sua tela. Moraes está com sangue nos olhos, está com sede de vingança. Segundo aliados, aliados do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no judiciário, afirmam que ele está com sangue nos olhos. Que ele tá furioso, gente. Sangue nos olhos quer dizer que ele tá furioso, que ele tá desesperado para encontrar os responsáveis por quem vazou os dados da esposa e dos familiares do escritório para se vingar dessas pessoas, né? Então ele tá com sangue nos olhos para descobrir quem está por trás do acesso indevido aos dados fiscais de sua esposa, a advogada Viviane Baixe. De acordo com um influente ministro do Supremo, tá, próximo a Moraes, o magistrado demonstra nos bastidores que vai para cima de quem organizou, tá, o que ele considera como uma pancadaria contra a corte. Na verdade, não é bem contra a corte, né, gente, tá? Contra alguns ministros, mas principalmente esses vazamentos desses dados atingiu em cheio o próprio Alexandre de Moraes e seus familiares, a sua esposa. Então, ele tá aí louco para descobrir quem que é, que segundo ele tá organizando aí uma pancadaria contra a corte, principalmente uma pancadaria contra ele, que está sendo o mais prejudicado de todos os ministros, né? E de acordo com esse magistrado próximo a Moraes, o ministro do STF desconfia haver banqueiros e membros do Poder Executivo por trás do vazamento dos dados. Até mesmo a imprensa estaria na mira de Moraes. Vejam bem, até mesmo a imprensa estaria na mira de Moraes. Possivelmente ele deve estar furioso com a Malu Gaspar, que ela que está recebendo essas informações e divulgando na imprensa. Primeiro ele quer saber quais são os agentes que estão acessando os dados
pegando esses dados, ele quer saber quem são esses agentes. Depois ele está preocupado com a imprensa. Imprensa aqui representados na figura de Malu Gaspar, né, do Lauro Jardim, até a Mônica Bergman, Andresa Matais do Metrópolis, que vem tendo acesso a algumas informações que estão sendo, que está vindo através desses agentes de órgãos que está acessando esses dados. Aí, desde o fim de 2025, vale lembrar, foi graças à imprensa que veio à tona a notícia de que o escritório da esposa de Moraes tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master, montante que foge do padrão do mercado aqui no Brasil. Moraes, como revelou a coluna, quebrou os sigilos de 4 servidores públicos suspeitos de acessar os dados de ministros do STF e de seus familiares. O objetivo dele é saber se eles venderam esses dados e quem pagou. Será que alguém pagou por essas informações, por esses dados? Gente, no meu ponto de vista, tá? Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes quer chegar na Malu Gaspar, quer chegar em algum jornalista, porque eu acho que ele tá farejando que esses agentes desses órgãos, que quebrou o sigilo lá da família, dos ministros dos ministros do STF, ele está farejando se esses agentes vendeu informação para algum jornalista, para alguma jornalista do jornal O Globo, para jornalista, né, do Metrópolis, jornalista da Folha, Mônica Bergamo. Então, assim, gente, e já pensou, gente, se isso tiver acontecido? O ministro Alexandre de Moraes vai fazer o quê? Vai incluí-los no inquérito da fake news? Porque assim, vai ser uma briga de cachorro grande, porque agora recentemente a Malu Gaspar disse que tem muito mais informação, que ela não divulgou ainda, mas que ela tem muito mais informações. Isso que ela divulgou não é nada perto do que ela tem. E eu senti ali meio que uma certa ameaça, não sei, gente, tá? Eu interpretei dessa forma. E agora, o ministro Alexandre de Moraes vai comprar essa briga? Vai peitar a imprensa? Vai pagar para ver? Vai dobrar a aposta? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Lembrando que a própria Malu Gaspar diz que tem mais coisa para ser revelada, gente, tá? Não é fácil não, gente, não é fácil não. Vamos lá, porque tem mais. Agora o doutor André Marcília está definitivamente provando, aqui nesse vídeo, tá? Aqui nesse vídeo agora, o doutor André Marcília está provando para todos vocês que sim, o ministro Alexandre de Moraes está desesperado com tudo o que estão descobrindo e que estão revelando na imprensa para o Brasil inteiro descobrir. É o desespero que está tomando conta do Moraes, gente. Vejam só. O STF está determinando de ofício uma operação policial contra a Receita sem pedido da PGR, sem pedido da Polícia Federal, sem que a gente saiba quais são os fundamentos jurídicos, sem que a gente saiba quais são os fatos e está determinando, portanto, que eles próprios ministros investiguem aqueles que supostamente estão ou estiveram investigando os ministros. Então isso tudo já dá um bom suco de legalidade. Ao suspeitarem de um possível vazamento irregular de dados seus, eles já nem deveriam saber se é irregular ou não, porque isso daí pode ser irregular. Quer dizer, se esses dados estão com a Receita e de alguma forma a imprensa obteve esses dados da Receita, não tem irregularidade nenhuma. A imprensa receber dados que são de interesse público, como por exemplo o contrato de 130 milhões que a esposa do Moraes assinou, isso não é vazamento, isso é notícia. Se o fato de alguma investigação estar sob sigilo devesse fazer com que ninguém soubesse nada sobre ela, que a imprensa não pudesse ter acesso a nada, não haveria imprensa. Até hoje a gente não ficaria sabendo de nenhum escândalo, por exemplo, de corrupção havido na história do Brasil. Então, se houve alguma irregularidade, os ministros nem têm como saber, a não ser que eles tenham uma polícia deles. E a gente aqui não está sabendo. Ao suspeitarem de que há alguma irregularidade ou algum vazamento, comunicarem ou a PGR, ou ao Ministério Público, ou a Polícia Federal e a Polícia Federal pedir a abertura de um inquérito, a PGR pedir determinar a abertura de um inquérito e esse inquérito tramitar na primeira instância. Jamais no STF. E não faz sentido uma abertura de um inquérito de ofício para investigar pessoas que estão investigando os ministros, e muito menos isso ser vazado, esses nomes serem vazados, porque toda a investigação está sob sigilo, menos os nomes dos investigados, é isso. E até ontem,
O próprio Moraes estava dizendo que atacar ou revelar nomes de servidores, ou você expor servidores, a crítica pública é atacar as autoridades, é atacar as instituições, é atacar a democracia. Agora não. Agora, revelar o nome desses servidores no site do STF virou defender a democracia? O Moraes, o que ele está fazendo nesse inquérito, parece claro, é tentando blindar a si, a sua esposa e aos seus colegas de investigações que estão em curso, né, a respeito dos ministros, das suas ilegalidades e dos seus crimes. É aquele negócio, né, gente? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Ou seja, não pode, gente, tá? Não pode revelar nome de servidores que estejam envolvidos em escândalos, mas assim, quando é para ferrar com outra pessoa, né, não pode revelar. Mas no caso dele, né, gente, como esses servidores estão ferrando com o próprio Moraes, com a família do Moraes, esposa do Moraes, aí não. Nesse caso não tem que ter sigilo, não tem que ter essa proteção, né? Cadê a democracia? Não, vamos expor tudo, vamos jogar tudo na imprensa, né, gente, tá? É a velha hipocrisia do judiciário, gente. Quando me convém, tá? Pode ficar tudo escondidinho, a democracia, ela... Agora, quando não me convém, quando vai me prejudicar, o efeito é outro. Assim, gente, tá? É um tapa na cara da sociedade. Ou seja, resumindo para vocês, Moraes está tentando blindar a si mesmo, seus colegas e, claro, né, gente, os seus próprios familiares, principalmente a sua própria esposa. Foi o que deu para entender aqui nesse comentário do doutor André Marcílio. Vamos lá, gente. Daqui a pouco, tá? Notícia boa para Jair Messias Bolsonaro. Fiz questão de vir correndo aqui trazer essa notícia que eu tenho certeza que vocês vão gostar e que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado assistindo. A contrapartida, se a notícia é maravilhosa para o Bolsonaro, para o Lula da Silva saiu notícia terrível. E sabe quem que divulgou essa notícia terrível? Ele, gente, tá? Lauro Jardim, do jornal O Globo, gente, tá? Desfile em homenagem a Lula foi um desastre na avaliação do PT e do Palácio do Planalto. Gente do céu, aquela propaganda eleitoral antecipada que está sendo interpretada como um dos maiores crimes eleitorais da história do Brasil, que pode deixar o Lula inelegível fora da eleição de 2026. Tem, gente, na avaliação do PT e do Planalto foi um desastre total. Desastre por quê? Porque pode deixar o Lula fora da eleição de 2026. Então, o partido do Lula, o próprio partido do Lula, o PT, e o Palácio do Planalto, gente, tá? Viram como o maior desastre esta homenagem que foi feita para... Homenagem não, propaganda eleitoral antecipada, né, gente? Segundo os principais juristas. Tá aqui, ó, segundo Lauro Jardim, não só o conjunto da obra não agradou a quem a essa altura o governo deveria querer reduzir, os evangélicos, né? Foi pior, a ala que representou a família tradicional dentro de uma lata de conservas está sendo vista no próprio governo como um símbolo do desastre. O que é que aconteceu, gente, tá? Hoje existe uma polarização no Brasil e uma parte é considerada como conservadores, tá? Tem aquela ala, né, esquerdista, bem radical, alguns bem extremistas, e tem a ala dos conservadores. Aí o que é que essa escola de samba fez? Pegou os conservadores, basicamente colocaram dentro de uma lata de conserva. Deu para vocês entenderem aí o trocadilho, gente? Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Então eles pegaram os conservadores, colocaram numa lata de conserva e colocou na avenida. E os evangélicos, os cristãos, não gostaram nada, gente, tá? Disso que aconteceu. Todo um trabalho de aproximação com os evangélicos foi jogada fora na lata do lixo. Isso aqui, gente, tá? É dentro do próprio partido do Lula, do PT. Todo um trabalho de aproximação com os evangélicos foi jogado no lixo, diz um líder do petista. Um ministro de Lula chega a dizer que essa ala é a prova de que o governo não teve qualquer interferência na concepção do desfile.
O fato é que o PT já começou desde ontem a tentar baixar o fogo. Diz Edinho Silva, presidente do PT. A Acadêmica de Niterói teve e tem autonomia para definir seu enredo e suas alegorias. Tentaram utilizar uma construção da escola para atacar o presidente Lula chega a ser ridículo. Todos sabem do respeito que ele tem pela comunidade evangélica e pelas suas lideranças. Mas aqui, gente, tá? Eu vou ter que desmentir esse presidente do PT. Prestem bem atenção. Porque ele disse que, categoricamente, que o governo não interferiu nesse enredo, né, nessa escola de samba, nessa propaganda eleitoral. Isso é mentira, tá? O Lula interferiu, sim, não só ele como a Janja, porque nós, recentemente, né, vários canais de direita aqui, a gente trouxe aqui, a gente mostrou para vocês. Teve um ator da Globo, se eu não me engano, Paulo Vieira, Paulo alguma coisa, eu não acompanho esse tipo de gente, eu nem sei o nome completo desse pessoal aí. Então foi amplamente divulgado na imprensa um vídeo de um ator que representou o Lula lá na Avenida, tá? Ele como ator, só que ele, sem querer, acabou revelando ali pro jornalista que quem quis que ele fosse, que o representasse na Avenida foi o Lula e a Janja. Ou seja, o próprio ator, se eu não me engano, Paulo Vieira, acabou admitindo que quem tomou essa decisão foi o Lula e a Janja. Então, como que o presidente aqui do PT, o Edinho, diz que, olha, o Lula, o PT, o governo não teve interferência nessa escola, sendo que um próprio ator, gente, foi o próprio ator, se vocês acompanham o vídeo aqui no meu canal, já sabem do que eu estou me referindo, porque eu já postei isso aqui no canal. O próprio ator, se eu não me engano, é Paulo Vieira, disse, olha, quem me escolheu foi o Lula e a Janja. Disse isso lá, gente, em rede nacional, dentro da Globo. Então, a gente contra fatos, não há argumentos. A gente vem aqui e desmente mesmo para desespero. Então, resumindo, a matéria do Lauro Jardim traz essa notícia terrível para o Lula, que o PT e o Palácio Planalto, ou seja, membros do governo e membros do partido PT, acharam que foi um verdadeiro desastre essa campanha eleitoral antecipada para o Lula em plena Marquês de Sapucaí, gente, tá? Vamos, porque tem mais notícia para trazer para vocês. Vocês acham que é só isso aqui? Não, muita coisa acontecendo, gente. Inclusive, o terror, o terrivelmente evangélico, gente, tá? O André Mendonça. Deixa eu colocar aqui de novo para vocês, tá aqui. Olhem só, INSS, escândalo do Master, TSE, André Mendonça amplia poderes em ano eleitoral. Gente, essa notícia tá deixando o Lula, o Moraes, o Dias Toffoli, a esquerda, completamente desesperado, gente, tá? Resumindo para vocês, quem manda na bagaça é o ministro André Mendonça, tá? O André Mendonça, o terrivelmente evangélico, o terror da esquerdalhada, o terror de alguns ministros do STF, virou um super-herói. Ele tem com ele vários poderes. Ele tem plenos poderes no INSS, na CPMI do INSS. Agora está com plenos poderes no escândalo do Banco Master. Ele agora é o relator do escândalo do Banco Master, para desespero do Moraes e do Toffoli. Ele é o relator da CPMI do INSS, para desespero do Lula, do Lulinha e de esquerdistas. E também no TSE, a partir de junho, ele será o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vai ser um divisor de águas nesta eleição de 2026, porque no último pleito eleitoral, quando Lula estava disputando com o Bolsonaro, o presidente era quem? Era o ministro Alexandre de Moraes. E vocês viram todas as decisões que o ministro Alexandre de Moraes tomou, que assim, gente, se foi de propósito ou não, beneficiou muito Lula da Silva, né? Só que agora a coisa mudou completamente, porque hoje não é o Alexandre de Moraes que vai... Não é assim, alguém ligado ao Lula, né, que tem um apreço por Lula, é André Mendonça, gente, um homem justo, íntegro, honesto, terrivelmente evangélico, que vai de acordo com a lei, com o que está na Constituição, com o que está na lei. E, gente, tá? Virou o terror da esquerdalhada e dos ministros do STF. Ampliou os poderes, virou o super-herói. O ministro André Mendonça, que vai com certeza tocar o terror, gente, tá? A partir de junho,
ele será o presidente do TSE. TSE que vai tomar conta da eleição aí de 2026. Eu fico imaginando a seguinte cena, tá? Ministro Alexandre de Moraes, ou até mesmo Lula, né? O Lula, algum companheiro do Lula, algum cupincha do Lula, Janja da Silva, assistiu um vídeo na internet de algum youtuber, de alguém descendo a lenha no Lula da Silva, criticando o governo Lula, descendo a lenha. Aqueles últimos comentários lá da Globo News, né? Estão descendo a lenha no Lula. Aí a Janja pega um vídeo onde alguém tá criticando, detonando o Lula. Cara, eu não gostei desse vídeo. Manda pro TSE lá e pede pra derrubar esse vídeo. Aí chega lá, quem tá lá? André Mendonça. O que vocês acham que vai acontecer, gente, tá? Gente, o cara é íntegro, é justo. Se ele vê que não tem ilegalidade nenhuma, ele não vai mandar derrubar vídeo, né? Gente... Definitivamente a chapa está esquentando para o lado do Lula da Silva. A contrapartida, tá? Se a notícia é terrível para o Lula, para o Bolsonaro, finalmente saiu notícia boa, gente, tá? Bolsonaro conquistou uma grande vitória na justiça, tá? Ele teve vitória na justiça, uma coisa raríssima de acontecer. Bolsonaro teve vitória na justiça. E o petista aqui, gente, tá? O Correia, aquele grande amigo do Lindbergh, né? Os dois é unha e carne, vivem grudados, né? Igual carrapatos. Gente, foi derrotado pelo Bolsonaro. Sim, Bolsonaro teve vitória e o cara vai ter que se retratar. Deputado do PT se retrata após postar foto falsa de Bolsonaro. Convocaram. Sim, gente, tá? Bolsonaro teve grande vitória na justiça e o petista... né, teve que se retratar. O deputado federal Rogério Correia postou hoje uma nota de esclarecimento após, gente, que humilhação, meu Deus do céu, gente, esse povo do PT não cansa de passar vergonha. Isso aqui é petista, gente, ó, PT de Minas Gerais. Que vergonha, que decepção para Minas Gerais isso aqui, gente, tá? Então ele postou hoje nota de esclarecimento após ter publicado fake news. Gente, o Alexandre de Moraes não vai incluir no inquérito das fake news, não? Desculpe, gente. Ele usa vermelho, é petista, né? Então, é diferente, né? O tratamento é diferente. Então, ele publicou, né, uma foto falsa do ex-presidente Bolsonaro ao lado do dono do Banco Master, Daniel Vorcari, e do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, o que é que aconteceu? O Correia afirmou, né, que se trata de montagem digital gerada por IA. Esclareço que o encontro retratado na referência imagem não ocorreu, tratando-se de uma montagem digital gerada por inteligência artificial a partir de conteúdos que circulam amplamente nas redes sociais, escreveu. Então, ele foi lá e esclareceu, gente. Ele devia ter sido mais, né? Gente, sem querer, eu fui lá e divulguei uma fake news. Foi uma fake news o que eu divulguei, tá? Porque se fosse algum parlamentar da direita, tá? Se fosse algum aliado do Bolsonaro que estivesse divulgando aí notícia falsa, né? Teria, tornozeleira eletrônica. Vai ter que ter o mandato cassado. Eu quero prisão desse deputado. Os petistas estariam pedindo até cadeia. Mas como é petista, né? Tá aqui. Então ele removeu a postagem da fake news que ele divulgou e foi obrigado pela justiça. Tá aqui, ó. A justiça havia determinado que o Correia, do PT, publicasse, ainda deu 24 horas. Você tem 24 horas para pedir perdão para o Bolsonaro. É basicamente isso, gente, tá? Uma nota de esclarecimento. A ordem judicial foi assinada pela juíza Patrícia Vasques Coelho, da 7ª Vara Civil de Brasília. Não há informações se Correia foi notificado pela justiça. Então, a justiça salvou o Bolsonaro, gente, tá? Foi lá, não deixou ele divulgar fake news e mandou o cara ir lá fazer postagem de retratação pedindo perdão para o Bolsonaro. Que humilhante, gente. Moraes está com sangue nos olhos. Vejam só essa bomba que o portal de notícias Metrópolis acabou de explodir. Moraes está com sangue nos olhos. Aliados de Alexandre de Moraes dizem que ministro do STF aliados dizem que o Moraes está com sangue nos olhos para descobrir quem acessou dados de sua esposa. Guardem aqui, gente, tá? Essa manchete, porque antes de trazer os detalhes aqui desse desespero do Alexandre de Moraes,
eu preciso trazer esse vídeo bombástico para vocês do Dr. Jeffrey Checchini. Uma notícia está atrelada à outra. Por isso que eu vou colocar primeiro esse vídeo e depois eu volto, né, na matéria em que revela que o Moraes está com sangue nos olhos, né, com sede de vingança para descobrir por que ele está desesperado para descobrir quem é que acessou os dados da esposa e vazou para a imprensa. Para vocês entenderem, assista esse vídeo aqui do Dr. Jeffrey Checchini, porque ele acabou de explodir uma bomba. Agora você vai entender, tá, a verdade por trás da decisão do Moraes contra os agentes da Receita Federal. Aqueles agentes, gente, ontem eu trouxe para vocês que acompanham o vídeo aqui no meu canal, tá muito bem por dentro do que está acontecendo, tá? Ontem, o ministro Alexandre de Moraes deu ordem, né, para uma mega ação contra agentes da Polícia Federal que supostamente teriam acessado e vazado os dados de familiares do STF, de esposa, de filhos. Agora aqui o Dr. Jeffrey Checchini soltou uma bomba, gente, tá? Agora você vai entender a verdade por trás, o plano de Alexandre de Moraes de ter tomado essa decisão de estar aí indo para cima dos agentes da Receita Federal que supostamente vazaram essas informações para a imprensa. Você vai entender o desespero do Moraes de ter tomado essa decisão drástica aqui nesse vídeo. O homem está desesperado. Assistam que vocês vão entender. Vejam só. Eu vou mostrar agora toda a verdade que está por trás da decisão do Alexandre de Moraes contra os agentes da Receita Federal que descobriram o contrato de 129 milhões da sua esposa. O PF faz buscas para apurar vazamento de dados da Receita, de ministros do STF e parentes. Tá todo mundo achando que o Alexandre de Moraes se vingou dos agentes da Receita que descobriram esse contratinho de 129 milhões com um banco fraudulento que deu um golpe de 12 bi no banco público BRB. De fato, Alexandre de Moraes está sim se vingando desses agentes, mas não só isso. STF divulga nomes de servidores suspeitos de vazamentos. Nomes dos alvos da operação da Polícia Federal por vazamento de dados foram vazados. Foram tornados públicos pelo STF. O próprio STF divulgou o nome de 4 agentes da Receita Federal no próprio site do STF. Se isso não for vingança contra esses agentes, não sei qual o nome dá. Mas não se trata só de vingança. E aqui está a verdade por trás dessa decisão que agora eu quero mostrar para vocês. O Código de Processo Penal diz no seu artigo 157 que são inadmissíveis provas ilícitas. Prestem bem atenção nisso. São inadmissíveis, devendo ser tiradas do processo as provas ilícitas. Aí o parágrafo 1º vem e diz: são também inadmissíveis, ou seja, não são válidas, não podem ser utilizadas, as provas derivadas das ilícitas. Sacou onde está a sacanagem aqui? Alexandre de Moraes criou a blindagem para sua esposa. Moraes fala em acesso ilícito a dados para produzir suspeitas artificiais. Alexandre de Moraes disse: acessaram ilicitamente os dados do contrato de 129 milhões da minha esposa. E, inclusive, por finalidade ilícita. Ou seja, se esse acesso ao contrato de 129 milhões da esposa do Moraes foi um acesso ilícito, significa que nada pode ser feito com esses dados. Sua esposa não pode ser investigada, sua esposa não pode ser processada e responsabilizada. Por quê? Porque descobriram esses dados, descobriram esse contrato de 129 milhões por meio ilícito. Ou seja, tudo que vir agora, depois dessa descoberta, é ilícito por derivação. É aquilo que a doutrina chama de teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, tudo que ela produz é ilícito. É isso mesmo. Moraes criou uma blindagem para sua esposa contra eventual investigação contra ela ou processo, que não poderão existir, porque chegaram até esses dados do seu contrato de forma ilícita. Moraes decreta quebra de sigilo bancário de suspeitos para apurar venda de dados de ministros do STF. Os agentes da Receita acessaram esses dados com finalidade ilícita. Nada, então, poderá ser feito com esses dados. Acontece que a Receita Federal não precisa de autorização judicial para investigar transações suspeitas. Isso é pacífico na doutrina da jurisprudência. Decisão do STF. Receita não precisa de autorização judicial para examinar a movimentação financeira do contribuinte. Então, em tese, não teria problema nenhum os agentes da Receita aqui acessarem esses dados desse contrato de 129 milhões com um banco fraudulento. É uma transação suspeita. Mas aonde que está a estratégia do Moraes? 2 pontos aqui. Primeiro, ele vem e diz que a finalidade desse acesso foi ilícita. Primeiro ele disse
que a finalidade foi para produzir suspeitas artificiais. E depois ele diz, inclusive, que há indícios de venda de dados de ministros. Então ele vem e diz, se a finalidade desse acesso é ilícita, significa que os dados que eles produziram e tiveram acesso são ilícitos e não poderão ser utilizados para fins criminais. São provas ilícitas por derivação. O segundo ponto da estratégia é que, muito embora a Receita não precise de autorização judicial para apurar transações suspeitas, a Receita só pode apurar essas transações em procedimento instaurado. E o que estão dizendo é que esses 4 agentes da Receita, eles não instauraram um procedimento formal. Eles acessaram de forma irregular, o que também inviabiliza a utilização dos dados que foram descobertos e nunca poderão ser utilizados. Aí a própria Receita, de forma livre, obviamente, vem e confirma isso. Receita admite vazamentos de dados de ministros do STF e parentes. A Receita detectou quebra de sigilo fiscal da esposa de Moraes e de filhos de ministro do STF. A própria Receita vem e diz, além da finalidade ilícita, houve a quebra de sigilo sem procedimento formal oficial instaurado, o que é irregular. Ou seja, gente, Alexandre de Moraes criou uma blindagem para sua esposa e seus filhos no contrato de 129 milhões. E por que ele precisou fazer isso de forma tão rápida? Lembram daquela decisão do Dias Toffoli dizendo que só ficarão no STF os casos que têm prerrogativa de foro? Pois é. E agora o Dias Toffoli, inclusive, saiu da relatoria do Master. Quem é relator do caso Master? Alexandre de Moraes precisou, então, criar uma blindagem para sua esposa e seus filhos, porque agora não é mais o Dias Toffoli à frente, agora é André Mendonça, e sua esposa e seus filhos não têm prerrogativa de foro. Para evitar, então, que um delegado ou um juiz de primeiro grau façam algo contra sua esposa e seus filhos, ele já criou essa blindagem. Esses dados que encontraram contra a minha família são ilícitos, então nunca poderão ser utilizados contra a minha esposa e meus filhos. Está aqui o verdadeiro motivo dessa operação contra esses agentes da Receita Federal. Blindar sua esposa e seus filhos contra qualquer ação do primeiro grau que esteja longe do seu alcance. Se um delegado honesto, por exemplo, quiser investigar esse contrato, basta a defesa fazer um HC, esse HC chega no STF, o STF dá uma canetada e fala, tranca a investigação, porque tudo que encontraram contra a esposa do Moraes e seus filhos foi de forma ilícita, então são dados ilícitos por derivação. Resumindo, o tal do contrato de 129 milhões do escritório da esposa do Moraes com o Banco Master nunca poderá ser utilizado criminalmente contra ela e os filhos do Moraes. Esta é a verdade por trás dessa decisão do Moraes contra os agentes da Receita Federal. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado. Pessoal, resumindo para vocês, gente, tá? Alexandre de Moraes ligou o modo desespero, gente, tá? Tudo isso, todas essas decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, para mim, só tem o nome. Ligou o modo desespero. Por quê, gente? Tá? A partir do momento em que o André Mendonça assumiu a relatoria do caso do escândalo, né, do caso Master, ele sabia, gente, tá? Inclusive, o André Mendonça está exatamente para tomar essa decisão, se algumas coisas ficam no STF, se vai para a primeira instância. Aí no meio ele foi lá bem rápido e tomou essa decisão, pediu para que a Receita fizesse um pente fino, descobrisse quem vazou, né, quem foi que quebrou, né, que fez a quebra de sigilo dos dados da esposa do Moraes, divulgou na imprensa. E, gente, Alexandre de Moraes é maquiavélico, gente, tá? Deu um jeitinho de blindar a sua esposa e familiares. Agora a pergunta que fica é... Nós temos aí agora a CPI do crime organizado. A CPI do crime organizado vai colocar para votação agora a convocação da esposa do Moraes. Se ela for convocada, ela é basicamente obrigada, nem que seja amarrada, ela tem que ir lá depor e ela vai ter que dar explicações, né? Se ela for convocada, ela vai ser obrigada, basicamente, a ir lá dar explicações aos parlamentares, que são os legítimos representantes do povo, explicar esse contrato de 129 milhões, quais foram os serviços prestados, né, que justificasse esse valor estratosférico, jamais visto antes na história, acho que desse país, ou quiçá do mundo, gente, tá? De tão aberração que é. Então, assim, o Alexandre de Moraes ligou o modo desespero. Ele vai ter sucesso aqui nesse seu malabarismo? A gente vai assistir as cenas dos próximos capítulos, vamos ver o que o ministro André Mendonça vai fazer. Ele vai ter algum sucesso na CPI do crime organizado? Lá na CPI do crime organizado, ele vai conseguir blindar a sua esposa e os familiares, escritório? Bom, gente, aí a gente vai acompanhando para trazer informação para vocês.